Olá, tudo bem? Mantendo o foco aí no estudo da matemática básica, a aula agora vai tratar da decomposição em fatores primos. Mas primeiro nós precisamos entender o que são números primos para poder depois fazer essa decomposição. Então, os números naturais primos são os números maiores do que 1 e que são divisíveis somente pelo número natural 1 e por ele mesmo. Exemplo 7. O 7 é um número que ele pode ser dividido apenas por 1 e por ele mesmo. Agora, o que são os números naturais compostos? São os números que são divisíveis por outros números além do natural 1 e dele mesmo. Então, eu poderia citar aí o 9. O 9 ele é um número que pode ser divisível por 1, pode ser divisível por 9 e também pode ser divisível por 3. Então, se tiver mais que dois divisores, a gente já vai dizer que ele é um número natural composto. Então, em vias gerais, o que acontece é que todos os números naturais maiores ou iguais a 2, eles são classificados ou como números naturais primos ou número natural composto. Ele é um ou outro. Então, vamos apresentar os números naturais primos. Então, como a gente já disse, eles são os números que podem ser divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, quem seriam esses números naturais e depois quem seriam os números naturais primos? Lembrando que os números naturais, eles são os conjuntos formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, os números naturais primos encontrados serão o 2, o 3, aí o 4 não será, porque o 4 ele é par, todo número par é divisível por 2. Ah, professor, mas aqui o 2 está considerado como número primo. Pois é, o 2 ele é o único natural primo que a gente encontra par. Por quê? Porque ele só pode ser divisível por 1 e por 2, que é ele mesmo. Então é por isso que a gente vai dizer que o 2 é o único número natural par primo. Daí por diante, o que a gente vai ter são números que sempre serão ímpares e que apenas são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O 3, o 5, o 7, aí o 9 é divisível por 3 e ele não entra aqui. O 11, o 13, o 15, ele é divisível por 5, porque ele termina em 5. Então, nesse caso, ele não vai entrar aqui. O 17 e assim sucessivamente. Aqui, apenas para critério de visualização, a gente levou até o primo 47. Bom, mas como identificar se o número natural ele é primo ou composto? Para isso, o que a gente vai fazer é usar uma regrinha básica. O que é o seguinte? A gente vai dizer que os números são divisíveis por outros números além do 1 e ele mesmo. Isso é um número composto. Então, vamos ver aqui primeiro a sequência dos números que são compostos. Aqui eu tinha citado o 15, vamos só pegar ele como exemplo. O 15 ele vai ser divisível por 1. Ele também vai ser divisível por 3, porque quando eu somo 1 mais 5 dá 6, e 6 é um número divisível por 3. Ele também será divisível por 5 e ele também será divisível por 15. Então perceba que ele tem 4 divisores. Nesse caso, ele não pode ser considerado um número primo. Se eu pego aqui o 24 ele pode ser divisível por 1, pode ser divisível por 2, porque ele é par, pode ser divisível por 3, pode ser divisível por 4, pode ser divisível por 6, porque ele foi ao mesmo tempo por 2 e por 3, ele pode ser divisível por 8, ele também pode ser divisível por 12, e divisível por ele mesmo. Então perceba que esse número ele é composto porque ele tem diversos números que são números que podem dividir o 24, inclusive ele mesmo. Então isso é a definição de um número composto. Ele pode ser divisível além de 1 e ele mesmo, ele também pode ser divisível por outros valores, outros números. Vamos então trabalhar com a ideia de como identificar se o número natural é primo ou ele é composto apenas de olhar para o número. Bom, para isso a gente vai ter que usar uma regrinha que é a seguinte. Ele vai ser primo se quando eu for tentar fazer a divisão por sempre números primos, eu tiver o meu divisor
maior que o quociente. Se isso acontecer, eu consigo definir esse número. Calma que eu vou te explicar isso com tranquilidade agora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 317 para poder saber se ele é ou não um número primo. O que a gente vai fazer? Vamos começar a dividir sempre por fatores primos. Ele é divisível por 2? Não, porque ele não é par. Então, aqui, ó, o 2 não serve. Ele vai ser divisível por 3? Para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos e ele tem que dar um múltiplo de 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 7 são 11. Então, ele não pode ser divisível por 3. Ele pode ser divisível por 5? Aí, no caso, por que eu pulei o 4? Eu pulei o 4 porque a gente está dividindo só por fatores que são primos, né? Então, eu tenho que fazer divisão sempre por valores que são primos. Então, aqui eu vou pegar o 5. Então, ele não terminou nem em 0, nem em 5. Então, ele também não pode ser divisível por 5. Daí, ele pode ser divisível por 7. Para saber se ele pode ou não ser divisível por 7, a gente faz aquela regrinha. A gente pega o 7, que é a terminação do número, e multiplica por 2. Isso vai dar 14. E aí eu pego o restante do número, 31, e subtraio 14. Então, 31 menos 14 vai dar 17. E a gente sabe que 17 não é divisível por 7. Então, ele também não pode ser divisível por 7. Agora, a gente vai ver se ele é divisível por 11. Quando eu faço aqui, então, o meu número vai ser 317 dividido por 11. Então, aqui vai ser 2, vai ficar 22. Vai sobrar 9. Vou descer o 7. Então, aqui agora eu tenho 97. 97, o máximo que eu posso colocar aqui é 8, para chegar em 88. E aí vai sobrar resto 9. Então, ele não é divisível por 11. A próxima tentativa, então, seria por 13. Então, eu vou fazer 317 dividido por 13. Então, quando eu fizer isso aqui, vai dar 2 vezes, vai dar 26. Então, sobrou 5, 57. Então, aqui agora, se eu tentar 3, vai dar 39. 13 vezes 3 vai dar 39. E 13 vezes 4 vai dar 12, vai 1, 4 e 1, 5, 52. Então, pode ser o 4. Então, esse aqui vai dar 52, mais 52, quando eu faço aqui, vai dar 5. Então, sobrou o resto de novo. Então, não pode ser o 13. Daí, o 15 não é primo, então eu tenho que tentar o 17. Então, agora eu vou fazer 317 dividido por 17. Então, aqui vai ser 2 vezes 17 dá 34. Então, tem que ser 1. 1 vezes 17 dá 17. Então, aqui vai sobrar 14. E aí, agora, quando eu faço essa divisão aqui, 17 vezes 5 vai dar 35, vão 3, vai dar 85, ainda está longe. Então, eu posso fazer 17 vezes 8, vai dar 56, vão 5, vai dar 136, que é o mais próximo ali, né? Então, quando eu faço isso aqui, vai dar 18. 18 vezes 17, então aqui eu tenho um valor que é 136. Então, 136 vai me sobrar um resto que é 9. Mas ainda eu tenho que o meu quociente ele é maior que o meu divisor, então eu tenho que continuar a conta. O próximo seria o 19. Só que aí, se eu coloco o 19, o que vai acontecer? 19. Para eu colocar 1 aqui, vai ficar 19 e aí vai sobrar 12 aqui. Vai descer o 7. 19 vezes 6 vai ficar quanto aqui? Vamos fazer 19 vezes 6. Vai dar 54, vão 5. Aí vai ficar 6, 11, 114. Então, vai poder colocar o 6 ali. Aqui vai ficar 114. E aí, para eu chegar no
127, quanto que vai dar aqui? Vai dar 3, vai dar 1. Deu 13 de resto. Percebam que agora o meu quociente passou a ser menor que o meu divisor. Nesse caso, eu posso parar de fazer a conta e eu já descobri que esse número é um número primo. Então, qual que é a regra? Eu vou dividir sempre por valores que são primos, até que eu encontre um número que seja divisível. Se isso acontecer, esse número vai ser um número composto. Agora, se eu não encontrar um número divisível e eu chegar que o meu divisor ficou maior que o meu quociente, se isso acontece e ainda assim eu não encontrei um número que tenha resto igual a zero, ou seja, que seja divisível, então eu posso afirmar que esse número será um número primo. Antes de passar para o próximo exemplo aqui, eu só queria retornar aqui nessa continha do 317 dividido por 17, aqui, para poder refazer essa continha aqui, ó. Isso não é 9. Se eu tenho 147 menos 136, isso dá 11 de resto. Não vai alterar nada no nosso resultado, mas é só para deixar corrigido aqui para a gente. Então, esse resultado aqui não seria com o resto 9, e sim com o resto 11. De todo modo, se tem resto, a gente vai dizer que o número não é divisível. Então, vamos para o próximo exemplo agora. Nós temos agora o número 253. Será que o número 253 é primo ou é um número composto? Para isso, a gente vai de novo fazer as divisões. Primeiro, por 2. Ele pode ser divisível por 2? Não, porque ele é um número ímpar. Por 3, fazendo a soma dos algarismos, eu tenho 2 mais 5, 7, mais 3, eu tenho 10. Então, também não pode ser divisível por 3. Então, agora a nossa próxima tentativa não é o 4, porque o 4 a gente sabe que ele não é um número primo. Então, a gente vai colocar o 5. Ele não termina nem em 0 nem em 5, então ele não pode ser divisível por 5. Próxima tentativa, o 7. A gente faz de novo aquela regra. 3 vezes 2, que é o último número multiplicado por 2, vai dar 6. E aí a gente faz 25, que é o número que sobrou, menos 6. Isso vai dar 19. E 19 não é um número divisível por 7. Então, ele também não pode ser divisível por 7. Agora, a gente faz por 11. Por 11, a gente vai ter 253 dividido por 11. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes 11, que vai dar 22. E aí eu vou ter um resto que é 3. Vou abaixar o 3. E aí, 33, se eu faço 3 vezes 11, vai dar 33. Para 33, dá 0. Então, nesse caso, eu acabei de encontrar um número que divide o 253. Nesse caso, ele deixa de ser a ideia de número primo e agora a gente vai dizer que ele é um número natural composto. Por que ele é composto? Porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, mas ele tem outros divisores que não 1 e ele mesmo. Bom, agora a gente vai fazer a decomposição em fatores primos a partir da ideia de como fatorar um número. Então, primeiro, qualquer número natural maior que 1 pode ser decomposto em fatores primos. Para tanto, nós devemos utilizar somente números primos para dividir os números em questão. Então, se eu tenho um número composto, é possível decompor esse número composto em fatores primos. Como que funciona essa regra de fatoração? Primeiro, a gente vai dividir o número pelo seu menor divisor, que seja o número primo. Dividir o quociente obtido pelo menor divisor primo da mesma forma. E repetir esse processo, ou seja, eu vou dividindo o número por números primos menores possíveis, até que eu chegue no resultado onde o quociente vai ser 1. Como que é isso? Vamos colocar aqui então. Quem que é meu dividendo? Meu dividendo vai ser o 60. E o meu divisor vai ser sempre um fator primo. Um número primo. Então, 60 ele é divisível por 2, porque ele é par. E 2 é um número primo. Então, nessa coluna dos divisores, só posso entrar com números primos. Então, 60 dividido por 2 vai dar 30. Agora, esse resultado aqui passa a ser o meu dividendo para a minha próxima conta. Então, de novo, eu vou repetir o processo. Por 2, 30 dividido por 2 vai dar 15. Agora já não dá mais por 2. Por quê? O 2, o 15, ele é um número ímpar. E o 2 só divide números pares. Então, agora eu tento por 3. 1 mais 5 dá 6. E 6 é divisível por 3.
Então, quando eu faço por 3, vai dar 5. E aí aqui o 3 já não dá mais, tem que ser o 5. 5 por 5 vai dar 1. Então, na verdade, o que a gente fez foi decompor o número 60 em fatores primos, que no caso vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira: 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso é o mesmo que escrever 60. Também posso utilizar a ideia de, ao invés de desenhar uma tabela, colocar apenas essa separação aqui, de quem é dividendo e de quem é divisor. Então, de novo, vai dar por 2, vai ser 30. Por 2, vai ser 15. Por 3, vai ser 5. E por 5, vai ser 1. E aí, chegou no 1, eu faço a multiplicação dos termos aqui. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Então, esse é o 60 sendo decomposto em fatores primos. Vamos fazer mais um exemplo. Agora é o 700. Então, eu ponho o dividendo, o divisor e coloco 700 lá. 700 por 2 vai dar 350. Por 2, eu tenho 175. E aí, o 175 não dá para ser por 2. Se eu somar os algarismos, 1 mais 7 dá 8, com 5 vai dar 13, não dá por 3. Então tem que ser por 5. Quando eu faço 175 dividido por 5, isso vai dar 35. Então agora eu faço de novo por 5, que dá 7, e 7 vai dar 1. Então aqui eu tenho a minha decomposição, onde eu vou ter escrita de 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Esse é o mesmo que escrever o número 700. A gente também pode fazer usando apenas o traço para separar os dois. Então, 700, de novo, por 2 vai dar 350, por 2 vai dar 175, por 5 vai dar 35, por 5 vai dar 7, e por 7 vai dar 1. A vantagem de utilizar apenas o traço separando é que a gente tem mais espaço para trabalhar. Então, a gente fica com mais possibilidades para poder pegar um número maior ao invés de desenhar a tabela. Então, 700 seria escrito como 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. No mais, a decomposição é isso. A gente precisa treinar um pouco mais para poder melhorar a velocidade de resolução desse tipo de questão. Mas a ideia é bem direta e bem simples. Bons estudos!